Bom, boa noite. É, Imagino que algumas de vocês não estejam entendendo o propósito do vídeo, né? Que eu soltei como introdução ou recepção para vocês aí. Enquanto vocês chegavam, a gente estava assistindo ao vídeo, né? Lógico que eu vou explicar, né? Só um minutinho, só. Boa noite, Pro. Me aceita aí no computador, Pro. Mas não te aceitou ainda não? Não, eu tô no celular e é ruim. Ah, tá, mas não tá aparecendo pedido para aceitar você, não. Nossa, tá aqui, ó. Pedido para participar. Aí não chegou, não. Eu tô te vendo, mas pelo celular, então, né? Bom, É, vamos aguardar. Se qualquer coisa você sai e entra de novo, porque não chegou aqui ainda não. tá, eu vou sair e entrar de novo. Só um minutinho, só deixa eu dar um retorno aqui. Então hoje, esse vídeo, apesar de não ser material nosso didático, né, não será o nosso conteúdo para a nossa avaliação, ele é apenas um resgate memorial, apesar de ter relação com a história, né? Mas ele não vai ser nosso material de conteúdo. Foi só apenas uma introdução para hoje, porque hoje é dia 29 de outubro, né? E é o Dia Nacional do Livro. Como eu disse, né? Porém esse vídeo especificamente tem relação com a história, né? Que é a história da biblioteca José Mindlin, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor quem foi José Mindlin, que eu vou aguçar a curiosidade de vocês. Aí vocês vão querer se aprofundar nisso, eu com certeza. Então, historicamente falando, José Mindlin, aqui no Brasil, ele foi o maior, é, o maior dono, vamos dizer, a pessoa que tinha a maior biblioteca do Brasil particular. Aquilo que passou no vídeo é uma biblioteca que ele criou para ele. Não é biblioteca de instituição, de faculdade, né? É uma biblioteca dele, particular dele. Então é considerado a maior biblioteca particular do Brasil. Isso tem uma história, tá? Isso tem uma história. Ele é considerado um bibliófilo. O que é o bibliófilo? Bibliófilo é aquele colecionador de livros, e principalmente de livros raros. Não sei se vocês puderam ouvir bem, porque o áudio não estava legal do vídeo, né? Assim como a imagem também, mas talvez tenham ouvido. Ele colecionava livros antigos também, livros Camões, originais, manuscritos originais, né? Guimarães Rosa, os Lusíadas. Ele tinha uma coleção rara de livros. E o José Mindlin, ele faleceu. Agora entrou, Jacira. Ah, O, tá. o José Mindlin, ele faleceu em fevereiro de 2010. Agora tá dando eco. É, ok. E essa biblioteca dele, hoje, a USP construiu um prédio. Eu tive a oportunidade de ver o prédio nas vésperas de inauguração, né? Quando foi feito é um bique de um prédio, na verdade, uma biblioteca, numa bique de uma biblioteca lá no campus de Butantã. Essa biblioteca particular agora pertence à USP. Ele doou tudo, todos os livros que ele tinha, ele doou para a USP. Lógico que depois que ele faleceu, né? Ele faleceu em 2010, então depois de 2010 começou-se a construção desse prédio, né, onde iria comportar esses livros. E hoje esses livros todos estão na USP. Então existe lá hoje a biblioteca José Mindlin. E eu não sou igual ao José Mindlin, eu não me considero um bibliófilo, né? Que eu não tenho nenhum livro antigo aqui, com exceção do livro de Leon Tolstói, né? Guerra e Paz, que eu tenho um livro original aqui, já não, acho que é reimpressão, de 1960 e alguma coisa. Eu acho que é o mais antigo que eu tenho. Mas o José Mindlin tinha livro de 1500, tinha livro de 1700, então ele é considerado um bibliófilo. Eu já me considero um bibliomaníaco. Aquelas pessoas que compram livro por impulso, ou que compram livro, eu compro livro mesmo. Eu já cheguei não sei se já contei essa história para vocês,
mas eu já cheguei a gastar meu salário com livro. Aqui, se vocês verem aqui na minha direita, aqui tá cheio de livro, tem estante de livro aqui. Mas veio daí o hábito da leitura, né? Veio o hábito de aquisição de livro. Eu não me importo de comprar livro, lógico, eu pesquiso, eu vejo o preço, mas o prazer de ter o livro em mãos é onde eu me encaixo. Então eu me considero não um bibliófilo, mas sim um bibliomaníaco, né? Um viciado em livros. E tem uma historinha do José Midri, que ele contou bastante no vídeo, né? O vídeo tem mais de 20 minutos de duração. Quem não viu desde o início, se quiser ver depois, além de estar no YouTube, também eu coloquei na plataforma, tá? Se vocês quiserem rever o vídeo, não é material nosso de avaliação, não vai cair na prova, não vai cair nada. É só para lembrar o dia de hoje, né? Que é o Dia Nacional do Livro, historicamente falando, né? Apesar de indiretamente ter relação com a matéria história, né? E ele contou bastante história no vídeo, o José Midlin, e uma história ele não contou, né, da leitura que eu fiz dele, num artigo, um escrito que ele teve, né, o José Midlin. Como ele nasceu, acho que se não me engano, em 1914, na época aqui no Brasil não existia livraria. Não existia livraria. Os livros que tinha no Brasil vinham da França, vinham da Europa, né? Mesmo os publicados em língua portuguesa ou na nossa língua brasileira aqui. Aqui não tinha livraria. Se você quisesse um livro, você tinha que encomendar lá da Europa. E levava-se dias, né? Então ele teve a ideia, que ele percebeu isso que não tinha livraria, e ele teve uma ideia de fundar uma livraria em parceria com um amigo dele, não sei. E eles foram lá para a França, para a Europa, né? Para encomendar os livros, né? Para poder montar a livraria. E conseguiram fazer isso. Se não me engano, foi até no Rio de Janeiro que ele montou essa livraria. Isso na década lá de 20, se não me engano. E essa livraria dele praticamente foi a primeira do Brasil. As pessoas iam comprar livro lá, óbvio, né? E ele tinha dó de vender o livro. Ele tinha dó. Mas como era a livraria, né? Aí ele conta que ele fazia o seguinte, como ele tinha que desfazer do livro, né? Sendo uma livraria, a pessoa ia escolher o livro que queria comprar. Aí depois que a pessoa adquiria o livro, ele chamava essa pessoa na loja, no cantinho, e falava com ela assim, ó, obrigado pela aquisição do livro, mas depois que você lê esse livro, se você não quiser mais, volta aqui que eu compro de você. Se você não, depois que você lê o livro e não quiser mais, se você não quiser mais, você volta aqui que eu compro esse livro de você. Olha a pessoa quando é viciada, né? E não é à toa, né, que ele teve essa maior biblioteca particular do Brasil, né? Vocês viram pelo vídeo que era uma big de uma biblioteca, né? Livros, milhares de livros. Lógico, né? Ele não era uma pessoa pobre, ele era um empresário, né? Se não me engano, ele foi um dos donos da Metal Leve, aquela empresa brasileira que fornecia para a Autolatina, né? Para as empresas de carro aí, que fabricava aço, se não me engano, transformava o aço. Ele não era pobre, né? Para ter tudo isso, lógico, né? É óbvio. Mas ele mesmo conta que o foco dele não era isso, o foco dele eram os livros. Ele era viciado também em livro, né? Mas é isso, né? Foi só uma história do Midri. E eu queria contar outra também, queria até ouvir vocês também, se vocês tiverem alguma experiência, das leituras que eu faço, né? Por exemplo, esse livro aqui, fica a dica até de leitura. Como nós estamos no mês de outubro, né, de combate às questões do câncer, teve também uma palestra o ano passado do ex-professor de vocês, o professor de psicologia, o professor Ivan, né? Não foi do professor Ivan, foi na aula de psicologia de vocês que foi um palestrante falar sobre o suicídio, se não me engano, lá no auditório da FAUESP lá. E eu fiz uma pergunta para o professor nesse dia e quem respondeu foi o professor Ivan, mas a pergunta que eu fiz foi referente a esse livro aqui, né? Do Viktor Frankl, que se chama Em Busca de Sentido. Quem que foi Viktor Frankl? Frankl foi um judeu que viveu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e viveu os horrores da guerra, né, do Holocausto. Ele foi um dos prisioneiros não de guerra, mas da questão da questão do antissemitismo, né, onde os judeus não eram bem vistos perante ao Hitler, né,
e essas pessoas, muitas delas eram queimadas vivas, eram executadas, eram maltratadas, né? A gente vê essa história pelos vídeos, os filmes que existem de época, né? Como que essas pessoas eram maltratadas. Você vê, existem imagens originais de que muitos esqueléticos passavam fome, eles eram maltratados. E esse Victor Frankl viveu isso. Ele também foi um dos que esteve, né, preso naquela época. E ele é um psicólogo, né, do campo de concentração. O Victor Frankl, ele é considerado, né, ele era psicólogo, né, voltado para a questão da psiquiatria. E o que ele escreve nesse livro, né, Em Busca de Sentido? Eu acho interessante que ele conta, ele faz um relato de como que era viver lá no campo de concentração, porque ele viveu isso, né? Ele teve essa experiência, assim como o Anne Frank, né? Ele também teve essa experiência. Então ele faz uma espécie de relato aqui, né? Nesse livro, e levanta uma questão interessante, que eu acho que é o foco do livro, que foi até a base de pesquisa dele, não sei, de doutorados até, de doutorado que ele fez, de por que as pessoas, em meio àquele sofrimento, né, porque é um sofrimento, eu não queria viver, eu não queria estar na pele de nenhum deles naquele momento. O sofrimento que a gente tem hoje aqui, socialmente falando, acho que não chega nem um terço da parte do que as pessoas sofriam ali no campo de concentração. Pelo mais, eu acho que o maior sofrimento que a gente tem, eu deduzo, né, cada um sabe onde o calo aperta, né, mas era muito sofrimento. E o Victor Frankl, ele levanta uma indagação, uma questão de auto-pergunta, que ele fala assim, o que fazia, ou o que não fazia com que aquelas pessoas, em meio àquele sofrimento, não tiravam a própria vida? Suicídio, né? Em meio àquele sofrimento horrível, o que fazia com que aquelas pessoas não tirassem a própria vida? E no próprio livro ele dá a resposta, né? É porque as pessoas tinham esperança. Elas ainda tinham esperança, ou seja, o foco desse livro, apesar de apontar a questão do suicídio também, né, mas o foco é a esperança. Ele dá essa resposta dessa forma. Ele diz que, por exemplo, as pessoas, mesmo em meio àquele sofrimento todo, elas tinham esperança que um dia iriam reencontrar um pai, um dia iriam reencontrar a mãe, o esposo, a esposa, o filho, a filha, porque eles eram separados, eles eram separados nesse momento. Mas eles tinham esperança que um dia em vida eles iriam se reencontrar ainda. Então muitos não tiravam a própria vida por causa disso, né? É o que ele aponta nesse livro aqui. Então, sendo hoje o dia do livro, né, além da história, né, do José Mindlin, fica dicas, né, ou a dica da leitura desse livro aqui, que acho bem interessante para entender essa questão, né, em busca de sentido, né, em busca de sentido para a própria vida, né? As pessoas... Ele dá essa resposta, esse é o título do livro, né? Em busca de sentido para a própria vida. Então fica a dica, né? Se desejarem ler, esse livro ele tem em PDF, né? No Google, se vocês pesquisarem lá, vocês vão achar ele gratuitamente no Google lá. Mas fica a dica de leitura, é bem bacana, eu acho, né? Entre outros, né? Bom, alguém teria alguma historinha para contar sobre livro? Mesmo que não goste, né? Mesmo que não goste, né, Eu não gosto muito desse negócio do Hitler, não, mas eu li um livro e vi o filme, né? O Uhum. Garoto do Pijama Listrado. Muito bom, Ah, também eu li. chorei. Eu chorei porque o livro é muito, assim, é melhor do que o filme, né? Uhum. E, nossa, que sofrimento, Pro. Muito horrível. Teve Verdade. um outro também que eu vi, que foi dos poloneses, né? Eu não lembro o nome agora, que eles também sofreram lá, né? No campo de concentração. Meu Deus, eu É também não verdade. queria viver o que eles passaram, não. Então, você vê a importância do livro para o resgate da história, né? É A gente verdade. sabe da história, até mesmo do campo de concentração, por meio de leitura. A gente vai lá, busca a história e sabe como que foi aquele horrível, aquele passado, né? Como foi aquele momento para eles. A gente só sabe disso por preservar, como o José Mindlin falou no livro, né? Sendo ele um guardião dos livros, de preservar essa história, né? De saber do passado por meio dos livros. Então tem muitos livros que são fictícios, né? São fantasias, mas tem muitos que resgatam a história sim. E esses de campo de concentração tem bastante, né? Assim como tem muitos vídeos, né? Muitos filmes, tem muitos livros também. Da Anne Frank mesmo, o diário da Anne Frank não é só aquele pouquinho daquilo que foi publicado, é muito mais do que aquilo.
Ali são só... Eles extraíram as partes que eles viram, né? Os editores viram como as partes mais importantes, mas o Diário de Anne Frank é muito maior do que aquilo. Ela registrava todos os dias durante a guerra, acho que foram mais de 10 anos de registro, né? Isso, ali só selecionaram as partes mais importantes. Mas como a gente sabe, né? Daquele momento, baseado até no relato dela, que aquilo é um relato, é um diário, um relato também, né? Então, o livro também, em paralelo com a história, ele é muito importante, né? Para você saber do passado. Por isso que eu estou fazendo questão de falar do livro hoje, né? No Dia Nacional do Livro, não só para lembrar a data, né? Mas para mostrar para vocês que dependendo do formato do livro, ele também resgata as questões históricas. E por meio se você pegar leitura, se você pegar, como eu falei outro dia, se você pegar livro, você sabe como que era o Rio de Janeiro no passado, você sabe como que era São Paulo, você sabe como que era os Estados Unidos, você sabe como que era a Inglaterra, dependendo da forma que foi escrito, mesmo sendo ficção, né? Você pode, é possível sim saber do passado. Mas não é o foco nosso de hoje, tá? Hoje só foi para a gente resgatar aí. Hoje o nosso foco é falar da... Agora sim nós vamos falar de conteúdo, né? Falar de nossa disciplina em si. Agora sim faz parte, né, de conteúdo, que vai ser matéria nossa, né, dada em aula, que já vai ter também atividade em cima disso, né? E o que nós vamos falar hoje nos remete à questão de geografia. Então nós iniciamos falando de questões de história, no caso história do livro, né, ou especificamente a história da biblioteca Mindley, né, ou um pouco da história da vida, né, de José Mindley, que foi um grande bibliófilo que existiu, que faleceu em fevereiro de 2010. E agora nós vamos abordar questões da geografia, baseado na BNCC, ou na base, né, curricular nossa aí, base curricular nacional aí. Nós vamos falar especificamente da geografia. Então, essa é a base. Eu coloquei lá na plataforma, não sei se vocês viram, né, na nossa aula do dia 8, né, de outubro, iniciando o segundo bimestre, eu coloquei o arquivo da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, na íntegra, tá? Sabe aquele que eu mostrei para vocês uma vez que eu tenho impresso aqui, impresso e encadernado? Eu coloquei lá na íntegra. Mas eu já deixei disponível. Mas de qualquer forma, vocês também conseguem esse material no Google, né? Só colocar lá BNCC PDF que vocês também podem conseguir. Mas eu coloquei uma versão lá, que vai ser a nossa base agora do segundo bimestre. Que também vai ser a base, daqui a pouco eu explico melhor, né? Da atividade fórum que já está lá na plataforma, que vai ser uma atividade que nós vamos fazer em cima do conteúdo aqui de geografia da BNCC. Mas daqui a pouco eu explico a atividade. Vamos falar do conteúdo em si, né? Então, a questão da geografia. Estudar geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive. Na medida em que esse componente curricular, né, a geografia, aborda as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. Então nós vamos ter um olhar, uma visualização da geografia, sendo ela um componente curricular, né? Que vai abordar, como está escrito aí, entre outras questões, né, as questões das ações humanas, né? Questões das sociedades, né? Em regiões do planeta, né, em diversas regiões do planeta aí. E, ao mesmo tempo, a educação geográfica, né, ela contribui para a formação do conceito de identidade expresso de diferentes formas. Olha lá. Na compreensão perceptiva da paisagem, é uma forma de compreender a geografia, né, que ganha significado à medida que, ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade.
nas relações com os lugares vividos, no caso aí. Também nos costumes que resgatam a nossa memória social, na identidade cultural e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças. Não sei se vocês captaram, se vocês perceberam algo em comum com a história, né? A disciplina História. Então, por meio da geografia, a gente pode resgatar essas questões também aí, que é o que aborda, né? Que é o foco central da parte que diz respeito lá na BNCC da geografia. Então, ela tem uma relação típica, né? Porém distinta com a história. A geografia também é possível fazer essa emenda, né, ou esse trabalho resgatando até a história por meio dela, né, da geografia aí. Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, né? Então, nota, nós estamos falando dos alunos, né? Por que dos alunos? Porque é o foco também da BNCC, é o que orienta a BNCC, né? Estimular, né, a pensar espacialmente, questão de espaço, desenvolvendo o raciocínio geográfico. Então, é uma defesa, né, até mesmo da BNCC, estimular a pensar espacialmente, que a questão do espaço também é trabalhada pela geografia, né? E o pensamento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual, que integra conhecimentos não somente da geografia, mas também de outras áreas, como matemática, ciência, arte e literatura. Então é possível essas áreas, né, ou essas disciplinas, elas se corresponderem ou se falarem, né? Se falarem ou manter contato com a geografia. Por meio da geografia, você calcula, você se utiliza de fórmulas matemáticas. Não sei se eu não sei como explicar como se faz isso, apesar que um dia eu já aprendi, quando eu fiz, né, o meu ensino base, né, na época, eu me recordo que a gente media, aqui eu não sei se vocês já viram na rua por aí, umas pessoas com um pedestal, né, um tripé, com um aparelho medindo, né, de uma distância a outra, medindo a rua, medindo o espaço. Eu não sei resgatar como que se faz isso. Mas se esse trabalho geográfico, né, de medir a região, o espaço, né, se utiliza da matemática, da ciência, da arte e da literatura e propriamente dita aí. Então essas disciplinas, elas se falam, né? A BNCC, ela deixa bem claro isso, não são disciplinas distintas isoladas, não, elas têm que se interconectar. E essa interação, né, entre as disciplinas, no caso aí, ela visa, né, a resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, né, tendências à centralização e à dispersão, efeitos, né, da proximidade e vizinhança e por aí vai. Então, é essa interação que propicia isso, né? Fazer resolução desses problemas. O que é resolução de problemas? É dar respostas. Quando que você dá uma resolução? É quando você dá uma resposta para um problema. Não sei qual é, mas então, essa interação visa dar essa resposta de problemas diversos, né? Que envolvem mudanças de escala, orientação, direção e por aí vai. Sem a matemática você não calcula, sem a matemática pouco provável você dar uma resolução, sem a ciência, sem a arte, sem a literatura. A literatura não só no conceito de literatura de livros, né, que a gente lê histórias literárias, né, a literatura como um todo. Eu já acho que na nossa disciplina passada, eu já falei, né, um pouco sobre isso, na nossa disciplina de língua portuguesa, que literatura é tudo aquilo que
envolve a escrita, né? Não é só literatura romance, né? Ou romanceada, né? Ou dramática, nada disso. Não só isso, na verdade, né? A literatura como um todo. Lembre que, por exemplo, os médicos, né? A medicina se utilizam da literatura deles, que não tem relação com a literatura romance, né? A literatura de medicina. Os advogados é a mesma coisa, eles se relacionam com a literatura deles. E a geografia é a mesma coisa. Então essa literatura não é só ou especificamente a literatura que a gente aprende em paralelo com a língua portuguesa, né? A literatura romance, a literatura histórica e por aí vai. Também essa, mas entre outras aí. Então existe essa interação com as outras disciplinas aí. Não sei se vocês já viram também, outro dia eu comentei sobre os trópicos, né, de Capricórnio, os trópico de Câncer. Como é que a gente sabe onde que passa, onde se traça aqueles paralelos, né? Você calcula, você se utiliza da matemática para poder responder isso. Aqueles cálculos, né, que os geógrafos fazem, né? Como é que sabe certinho onde que passa, né, o trópico de Capricórnio aqui na rodovia Dutra, por exemplo, que circula o mundo? É porque eles usam a geometria, né? O cálculo geométrico que tem relação com a matemática. Então a geografia se utiliza disso também. E o raciocínio geográfico é uma maneira, né, de exercitar o pensamento espacial. Espacial no sentido de espaço, né? E aplica determinados princípios para compreender aspectos fundamentais da realidade. Como, por exemplo, né, que aspectos, né? A localização e a distribuição dos fatos, né, e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre os componentes físicos naturais e as ações antrópicas, né? O que é a questão antrópica? É o resultado da ação do homem quando há modificação do ambiente, né, da natureza. Então, é uma ação antrópica, né? Ela é resultante da ação do homem, especialmente em relação às modificações no ambiente, né, na natureza, né, causadas por essa ação. Então, essa questão de fenômenos, né, distribuição dos fatos, né, a localização, os fenômenos na superfície terrestre, a geografia também trabalha isso, né? Não sei se vocês já fizeram isso em algum passado, quando vocês estudaram, né, o ensino base, se algum professor ensinou vocês a questão do Sol. O Sol é um fenômeno, né? É um fenômeno da natureza, que é por meio do Sol que se calcula ou se mede o tempo, a hora. Por exemplo, quando o Sol, se você ficar, o seu corpo físico, né, ficar no espaço, lá fora, no terreno, no quintal, e se você quiser saber a hora, basta você se posicionar ali e você olhar a sua sombra. Por exemplo, eu quando era criança eu não aprendi isso, na verdade, nem na escola. Eu aprendi lá no bairro que eu morava com meus amigos, né, quando criança, que a gente sabia quando era meio-dia, de que forma? A gente olhava para o nosso corpo, a gente deixava o corpo ereto, de pé, né, ereto, olhava para o chão e via onde estava a sombra. Se a sombra estivesse, lógico, isso em dia de sol, né? Se a sombra estivesse, não aparecesse, porque ela estava em pé, né? Ela estava totalmente no nosso corpo, o sol estava bem acima da gente, a gente sabia que ele era meio-dia. Né? Porque não existe sombra no horário da meio-dia. Ela fica totalmente encoberta pelo nosso corpo, porque o sol está bem acima da gente. Então a gente sabia que era meio-dia. E depois disso a gente aprendeu na escola, né, a fazer de forma geométrica até. Se você pegar um papel, por exemplo, dobrar um sulfite e fizer um formato específico com dobradura com ele e colocar num espaço qualquer durante o sol, você vai saber medir a hora. Conforme o sol vai andando, né? Achei interessante isso, né? Conforme o sol vai... Eu já fiz isso com meus alunos, eles acharam fascinante. Conforme o sol vai andando, você vai calculando a hora. A sombra vai se formando nesse objeto, né? Nesse sulfite, nessa dobradura,
e você pode fazer um relógio natural. Isso é propício da geografia, geometria. Então, é você se utilizar de contextos geográficos ou geométricos, né? Corrigindo aí, ou geométrico. A geometria é matemática. Então, existe essa interação, né, com as outras disciplinas aí. Alguém já fez esse trabalho? Não? Já viu isso? Já ouviu falar disso? Depois vocês possam... Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa... como faz? Eu já compartilho até com vocês aí, peraí. Como fazer um relógio de sol. Deixa eu ver se eu acho aqui. É bem bacana, né? Deixa eu ver. Se esse fizer, eu compartilho com vocês agora. Peraí. Olá, boa tarde. Eu sou a Tainá E eu sou a Jéssica. e estamos aqui para ensinar a fazer um relógio de sol. Você irá Ó, eu vou compartilhar um aqui que eu não vi ainda também, tá? Eu também estou vendo ele pela primeira vez. Vamos ver o que ele explica. precisar de tesoura, Transferidor, canetas, Espera um minutinho que eu estou tentando compartilhar o vídeo aí. Eu também não conheço esse vídeo, tá? Mas eu estou deduzindo que ele ilustra o que eu quero dizer para vocês aí. olá, boa tarde. Eu sou a Tainá e eu sou a Jéssica. e estamos aqui para ensinar a fazer um relógio de sol. Você irá precisar de tesoura, Transferidor canetas, e papelão. de preferência branco para melhor visualização do relógio. Com uma caneta, contorne o transferidor sobre o papelão. Divida em 14 partes iguais. Ligue as duas extremidades. Encontre o meio do transferidor e ligue todas as divisões a ele. Corte o molde. Na medida de um segmento, corte o centro. Faça o ponteiro de sua preferência, como por exemplo este. Da direita para a esquerda, coloque as horas, iniciando às 6 da manhã até às 18 horas. Encaixe o ponteiro no recorte feito anteriormente. E pronto! Agora você só precisa encontrar o norte com uma bússola e posicionar o seu relógio. Podemos ver que o relógio de ponteiro indica que são 11h05 e coincide com o nosso relógio de sol. Já aqui, os dois relógios nos informam que são 3 horas da tarde. E é assim que se faz um relógio de sol. Obrigada por assistir. Viram como é que faz o relógio de sol, não? Conseguiram entender, não? Então, isso é geografia, né? Isso é geometria, isso é matemática, a interação entre as disciplinas. Você não precisa comprar um relógio para medir as horas, né? Ponteiro, lógico, é mais prático. Mas, e como os homens ou as mulheres do passado que não tinham relógio, o relógio de pulso é novo, você sabe, né? O relógio ele foi inventado pelo Santos Dumont, relógio de pulso no caso, né? Santos Dumont não inventou só o avião. Ele inventou o relógio de pulso também para medir o tempo que ele ficava no ar, né?
o tempo que o 14 bis dele ficava nas alturas. Então, o relógio de pulso é uma invenção recente, em questão histórica, né? E no passado, como que se media o tempo? O pessoal do interior media as horas dessa forma. Ele olhava para a sombra, já sabia que hora que era, mais ou menos, né? E as pessoas acertavam, né? Então, essa é a interação que se faz, né? Com as outras disciplinas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então nós estamos falando especificamente da geografia, né? Não baseado na BNCC, né? O que orienta, né, a BNCC aí. Então é isso, né? Então a localização e a distribuição dos fatos e questões, né, de fenômenos aí na superfície terrestre. E também tem essa questão na BNCC, né, da descrição, né, dos princípios do raciocínio geográfico. Então, quais são os princípios que estão na BNCC e quais são as descrições, né, que se tem como intenção de trabalhar o raciocínio, né, geográfico. Isso está extraído da BNCC, então está lá. Se você pegar da direita, à esquerda, são os princípios. Se você olhar da direita, é a resposta disso, né, o que se pretende com isso, que é a descrição. Por exemplo, o princípio geográfico de analogia. Analogia é fazer análise, né? Então, qual que é a descrição que está lá na BNCC? É um fenômeno geográfico, sempre é comparável, que é sempre comparável a outros, né? Então, ele faz sempre uma comparação, uma analogia. E a identificação das semelhanças entre fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade terrestre. Então, quando você ilustra para ele fazer de forma análoga, né, ou analogia, ou analisar o espaço geográfico de uma terrestre, você está trabalhando o raciocínio geográfico dele, assim como os outros princípios também, né? Por exemplo, também na conexão, do princípio conexão, que a descrição é: um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. Então, essa é a conexão que se faz. Por que aconteceu isso? Por que teve terremoto? Por que tem enchente? Por que está caindo meteoro lá no Ceará? Por que caiu meteoro lá na Rússia? Então você faz uma conexão, né, por meio dessa descrição, né, desse raciocínio geográfico. Ele vai saber por que está caindo meteoro. Porque, se não me engano, essa semana está para a Lua, se não me engano, vai ficar azul. Tem que fazer uma conexão com o aluno, se você for trabalhar esse conteúdo, e explicar para ele por que a Lua vai ficar azul, por que tem Lua vermelha, Lua de fogo. Explica para o aluno, tem que fazer essa conexão, né, desse fenômeno geográfico. Então é a forma de trabalhar o raciocínio com ele por meio da geografia, ou o raciocínio geográfico. O princípio de diferenciação, o que pede a descrição? É a variação dos fenômenos, né, de interesse da geografia pela superfície terrestre, né? Por exemplo, o clima, né, resultando na diferença entre áreas, né? Esse dia eu estava comentando aqui, acho que eu comentei até em aula nossa mesmo, não me lembro. Acho que foi na terça-feira, quando a gente teve aula da ecologia, do meio ambiente. Acho que a Bia vai lembrar disso, se não me engano, e a Luziele também. Que eu comentei que é interessante que em momentos de tempestade, momentos de chuvas, né, em questão a fenômenos, né, fenômenos da natureza, questão de clima, eu observei um raciocínio até não só meu, no raciocínio lógico não só meu, muitos observaram isso também, mas pouco se comentou, mas é interessante que conforme a chuva que se cai, principalmente ela sendo estrondosa, né, sendo tempestade, é interessante que cada região sofre com isso. Nunca é a mesma região. Semana passada foi com a Zona Norte, que encheu de água lá. Teve uma época que foi aqui na Zona Leste. O pessoal aqui do Pantanal sofre horrores. Aí tem um momento que é o pessoal de Osasco. Então são questões de clima, explicar por que cada época chove
né, em abundância, lógico, o pessoal sofre com isso, mas nunca não é o mesmo lugar. Né? A chuva vem intensa, mas não é a mesma região, não é o mesmo lugar. E se você pegar, por exemplo, a meteorologia, né, se você pegar os jornais que no momento que dá a situação do clima, vocês vão perceber que eles já dizem onde que vai sofrer, onde que vai ter mais pancada de chuva, onde não vai ter. Então é a diferenciação climática, né? A diferenciação desse tipo de fenômeno aí por meio da geografia, nas questões da superfície terrestre. A outra, né, outro princípio, o princípio de distribuição, né? Qual que é a descrição que está lá na BNCC? Então, exprime como os objetos, né, se repartem pelo espaço. A distribuição, né? A questão de distribuir os objetos, de que forma que eles se repartem, né? Estando ele no espaço. Não sei se eu vou conseguir dar um exemplo específico aqui, mas não sei se rachadura de terra, não sei, da questão terrestre, quando que dá aquelas fendas, né? Como quando ele se reparte no espaço. Não sei se seria um exemplo claro disso, mas é o que me vem na mente, né? O princípio de extensão, né? O que pede a descrição para trabalhar o raciocínio geográfico do aluno, como princípio, né? Do espaço finito, né? E contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. Então, nós vimos no mapa do Brasil o espaço finito, né? As regiões, né? As unidades de federações lá, de federação. Então tem os seus limites, né? Tem o seu espaço finito ali, as fronteiras, né? É uma forma de trabalhar a extensão também, trabalhando o raciocínio geográfico. O princípio de localização, né? Qual que é a descrição que se pretende lá? A posição particular de um objeto na superfície terrestre. A localização pode ser absoluta, né? Definida por um sistema de coordenadas geográficas ou relativa, né? Que expressa por meio de relações espaciais topológicas, né? Ou por dimensões ou interações espaciais. Que é aquele exemplo que quis dar agora há pouco para vocês, né? Daquelas pessoas que ficam com aquele tripé nas ruas, por aí, medindo a localização das ruas, né? Não sei se vocês... acredito algumas de vocês sim, algumas não, ou algum de vocês não, né? Antigamente existia aquele mapa guia, né? Que a gente tinha. Hoje você tem o Waze, né? Você tem o Google Mapa, né? Mas antigamente você não tinha nada disso. E tinha aquele guia de rua impresso, que era um calhamaço assim de livro, um livro extenso, né? Volumoso. E ali tudo era medido, né? E encaixava certinho nos formatos das ruas. É como se você visse do alto, como você vê hoje, né, o Google Mapa hoje. Só que era tudo desenhado. Era tudo desenhado. Como que as pessoas faziam, os responsáveis por isso, faziam os traços certinhos das ruas, das esquinas, a medida, né? Como que uma rua emendava com a outra, onde que terminava uma rua. Questões topológicas, né? Era feito por essas pessoas que trabalhavam a geografia, né? Terrestre aí, ou a questão da topologia. Então eles iam lá, faziam as medições, faziam os cálculos até então, riscavam isso, né? Desenhavam isso, passavam para o papel, imprimia e faziam um formato de livro, né? Então as pessoas, o motorista de carro, por exemplo, queria saber como que chegaria lá na Avenida Paulista partindo de Mauá. Então ele ia da página que ele queria sair, a partida dele, né? Vou sair da minha casa e quero chegar na Paulista. Como que eu faço para chegar lá? Então ele ia lá e via na páginas, né, os percursos que devia fazer e dava certinho. Era um cálculo preciso, né, de formato, né, de localização. Então é bem bacana. Então são questões espaciais topológicas, né? E o outro, né, o último em princípio, que é a ordem, né, que se tem como intenção trabalhar o raciocínio geográfico. Então na BNCC está descrevendo dessa forma assim, ó. Ordem ou arranjo espacial é o princípio geográfico de maior complexidade. Que é isso que nós estamos acabando de falar aqui em questão da localização, né?
e refere-se ao modo de estruturação do espaço de acordo com as regras da própria sociedade que o produziu. Então é como se seguissem aquela ordem, né? Socialmente falando aí, uma construção, né, geográfica até então aí, baseado com o que se tem. Então essa é a descrição, né, dos princípios do que se pretende trabalhar como raciocínio geográfico com os alunos, conforme a BNCC. Essa tabelinha também está lá, tá na BNCC. Quando vocês folhearem lá, vocês vão ver essa tabelinha lá. E ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o pensamento espacial e aplicando procedimentos de pesquisa e análise das informações geográficas, os alunos podem conhecer. O que eles podem conhecer, né? Ao utilizar corretamente esses conceitos geográficos, né? Em questão de pensamento espacial. Então eles vão poder conhecer a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população mundial. Olha aí, Bia, olha aí, Luziele, que nós falamos semana da questão da água, né? Então a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população mundial, ele vai poder reconhecer isso. O impacto da distribuição territorial em disputas geopolíticas e a desigualdade socioeconômica da população mundial em diferentes contextos urbanos e rurais. Ô, Jacira, isso é uma dica para você que é uma candidata a vereadora, né? Se utilizar da questão geográfica da sua região, né? Para ter argumentos, né? Talvez aí para que as pessoas entendam o seu conhecimento da questão espacial no seu território aí em Mauá, né? Então acho que vale a pena se aprofundar nisso, uma dica, né? Não precisa ser dessa forma, só porque eu estou falando, mas talvez as pessoas vão entender que você se apropria das dificuldades, né? Ou das desigualdades dos recursos que se tem em Mauá, por exemplo. Se você apresentar um projeto em cima disso, uma explicação em cima disso, de repente você tem argumentos, né? Ou você cria aliados que possam estar votando em você. Mas é só uma dica, né? Só uma dica aí do que talvez fazer aí. É uma ótima dica. Hã? É uma ótima dica. Você vê, né? A nossa situação social Brasil hoje seria diferente se na sala de aula a gente levasse talvez com seriedade o trabalho da geografia nesse momento aqui, por exemplo, né? De trabalhar com os alunos essas desigualdades, né? Não que não se trabalha, né? Mas não se domina o raciocínio geográfico como está se pretendendo na BNCC para atingir até mesmo a consciência, não só dos alunos, né? Como da sociedade como um todo, mas a sala de aula é um bom lugar para trabalhar esse tipo de consciência, mas infelizmente não se trabalha como se espera, né? As nossas matrizes curriculares, né? Trabalhar a consciência, que impacto que tem a distribuição territorial, né? Que impacto que tem a desigualdade socioeconômica da população mundial. E por aí vai, né? A desigualdade dos recursos naturais. Né? Essa semana mesmo nós falamos sobre a água, né? Que está lá na nossa disciplina de terça-feira, né? Educação, meio ambiente e ecologia. É uma desigualdade muito grande em pleno século XXI. Nós estamos no século XXI, aí ainda tem casas que não tem a torneira base, né? A disponibilidade básica na sua casa, não tem pia, não tem torneira, não tem água encanada. Em pleno século XXI ainda existem situações de desigualdades de uso dos recursos naturais. E nós falamos sobre a água porque o Brasil é rico em abundância em água, né? Apesar de haver, às vezes, rodízios, né, de residências para a economia de água, mas a realidade nós temos água aqui de monte, mas infelizmente é mal distribuída, né? Infelizmente é mal trabalhada, né? E infelizmente ainda existem pessoas que passam a perrengue ainda em questão da disponibilidade de água. Esses dias eu estava vendo, foi na Record, aquele programa que passa depois do Domingo Espetacular, Repórter Record, né? Esqueci o nome do programa lá, que agora não está passando a Fazenda, mas naquele momento que eu assisti não estava passando a Fazenda, e passou um documentário
de um pessoal lá do Nordeste que mora próximo à rede, sabe esses postes elétricos grandes que distribuem, né, as energias, aqueles postes imensos, né? E existe povo, comunidades que moram bem próximo dessas redes, sabe? Praticamente embaixo dessa rede, e não tem energia elétrica em casa. Olha só que, que discrepância, né? Então, bastava puxar uma extensão de um fio de alguns metros para os postes de rua para distribuir nas casas, e os moradores não têm energia elétrica em casa, vivem ainda de querosene, de vela, para poder ter iluminação à noite. Isso é uma discrepância até injusta. Os postes de energia passando no quintal deles, indo lá para a cidade, e a comunidade ali não tem. Fora a água, né, que os carros-pipa distribuíam quinzenalmente ou mensalmente, e quando vai, é aquela água suja, amarela, maltratada. Isso é a desigualdade, né? Então, a nossa realidade hoje, socialmente falando, no meu ponto de vista, né, a forma que é o meu ponto de vista, né, eu acredito que seria diferente se lá na base, né, no ensino base, a gente trabalhasse esses pormenores para atingir, de fato, a consciência, sabe? Porque trabalha-se sim, não está dizendo que não se trabalha, não é isso. Mas não atinge, né, a consciência. Ele sai da sala de aula, vai crescer, né, ele vai se tornar um profissional, mas não vai ter essa consciência dessa desigualdade. Ele vai saber que existe. Mas para se chegar ao ponto de fazer algo, infelizmente, é aí que não falando mal de político, o Jacira, mas é a nossa realidade, é aí que eles se aproveitam, né, desse tipo de ignorância aí. Por isso que fica a dica para você, hein, Jacira, fazer a diferença na sua comunidade aí como vereador. Eu creio que você vai ser eleita. Amém, eu recebo, Pro. É muito difícil. Eu recebo, em nome de Jesus. É muito difícil, mas se caso eu entrar, não é fácil. Eu nunca pretendo trabalhar muito nessa área também, entendeu? Sim, é verdade. Mas é um comentário, né? Aproveitando esse momento que está projetando isso aí para vocês aí. A desigualdade aqui em Mauá é muito grande, Pro. Quando eu estava fazendo Uber, Jacir, eu passava ali no morro, passava assim, eu ia levar, né, o pessoal, apesar de faz isso foi mais de um ano que eu não estou como motorista de aplicativo, mas quando eu estava fazendo, que às vezes eu pegava a viagem aí para Mauá, eu via, ali indo para cima, ali, uma vez até comentei com a professora Sônia, eu falei, puxa, como é que pode, né, ainda ter famílias em situações assim, você vê de longe assim, pela moradia você já tem uma base, né? Não tem asfalto, não tem as casas mal construídas, feitas de última hora. Você vê, isso denuncia, né? Isso denuncia os maus tratos, vamos dizer assim, ou o não atendimento, ou a não atenção que deveria ser dada para essa parte da população, né? Você vê a carência que eles têm. Outro dia eu passei mal, aí eu confirmei isso mesmo. Falei, puxa, e é triste, né? É triste você saber disso, né? Mais rica de São Paulo, né? E vive essa decadência, entendeu? Porque a verba é mal distribuída. Sim. Né? É mal distribuída, não querendo entrar em questões políticas, polêmicas políticas, né? Infelizmente tem os espertos, né, Jacira? Que outro dia tinha não sei se eu comentei, já que nós estamos falando de política também, tendo como base essa distribuição de renda, né, ou de recursos, né? Passou, acho que eu comentei com vocês, né? Em algum momento acho que eu devo ter comentado. Uma cidade interiorana aqui de São Paulo, bem longe daqui da capital aqui, bem interior mesmo, que a União mandava dinheiro para o município, para o Estado, e o Estado mandava para aquele município, né? E distribuía conforme a regra, né? Conforme a ordem, né? Uma parcela ia para a educação, uma parcela vai para a saúde, uma parcela para o transporte. Só que, por exemplo, a educação, mostraram algumas salas de aulas naquela cidade, os alunos estudavam lá fora, no terreno da escola, porque dentro da sala de aula não tinha condições. Não tinha carteira, tudo quebrada, não tinha teto, tudo quebrado.
o telhado tudo quebrado. Tava totalmente impossível de ser aula dentro daquela sala, além do calor, Então ele estudava onde? Ele estudava lá no quintal, ele estudava do lado de fora. E o repórter foi lá até a prefeitura saber se a União não repassava verba para a educação, e o prefeito falou que repassava. O prefeito confirmou que repassava a verba. E por que o repórter perguntou, mas por que não aplica na educação então? Por que não faz a reforma da escola? Ah, porque a gente pega esse dinheiro e aplica na saúde. Mas a União não manda dinheiro para a saúde? Manda, mas é pouco. O prefeito falava isso. Manda, mas não, o repórter indagava, não, mas tá certo isso, prefeito, você tirar o dinheiro da educação para colocar na saúde e a educação fica dará? Mas os argumentos que se usava era esse, que era pouco e pegava o dinheiro da educação e usava na saúde. Esse era o argumento que o prefeito lá falava, né? Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que, infelizmente... Para não dizer que o dinheiro ia para o bolso dele. A gente sabe que não, como o mundo corrupto que a gente vive, a gente sabe que... Mas o fato é que o repórter confirmou que a União mandava o dinheiro para a educação, só que não usava. Mas é só um comentário, tá? Não vamos entrar em questões políticas, não. Mas o maior problema aqui em Mauá, é a mentalidade do povo, entendeu? Eles querem mudança, eles querem ver renovação, mas continuam voltando nos mesmos que estão aí ou nos amigos deles, né? Então não adianta, entendeu? Fica difícil. Mulher em Mauá, entendeu? É complicado. E é nesse caminho, Jacira, que eu tentei falar aqui, de trabalhar a consciência. Se a gente não consegue trabalhar a consciência no momento do povo adulto, a sala de aula serve para isso também, para você preparar para o futuro, né? Mas mesmo na sala de aula não se trabalha também, quando ele cresce, ele continua sendo ignorante nesse sentido político aí. Porque ninguém quer saber de política. Ele continua sendo ignorante. O Bertoldo Brecht, né, o escritor Bertoldo Brecht, né, mais uma dica de leitura no dia do livro aí, ele dizia assim, que o pior analfabeto é o analfabeto político. Não é aquele analfabeto que não sabe reconhecer as letras ou as palavras. Na concepção dele, o pior analfabético é o analfabético político. Porque ele não sabe, ele não entende que é dali que é por meio da política que decide o preço do arroz, é por meio da política que decide o preço do feijão, é por meio da política que decide o preço de tudo. Então, na concepção do Bertoldo Brecht, esse é o pior analfabeto que tem, é esse. E é verdade, se você for ver nesse comentário que nós estamos fazendo aqui, eu concordo com ele. Eu também. Bom, vamos lá. Então, desse modo, a aprendizagem da geografia, ela favorece o reconhecimento da diversidade também, né? Ela também favorece, na verdade, né, o reconhecimento da diversidade étnico-racial e das diferenças dos grupos sociais, com base em princípios éticos, né? Respeito à diversidade, né, e combate ao preconceito e à violência de qualquer natureza. É possível, por meio da geografia, né, se trabalhar esse tipo de aprendizagem, né? É possível também. E ela também estimula, né, a geografia no caso, também estimula a capacidade de empregar o raciocínio geográfico para pensar e resolver problemas gerados na vida cotidiana. Condição fundamental para o desenvolvimento das competências gerais que também estão previstas na BNCC. Então, estimular a capacidade de empregar o raciocínio geográfico para resolver os problemas, né, ou a resolução, como nós dissemos antes também, a resolução dos problemas. Então, nessa direção, a BNCC ela está organizada com base nos principais conceitos da geografia contemporânea, diferenciados por níveis de complexidade. Embora o espaço seja o conceito mais amplo e complexo da geografia, é necessário que os alunos dominem outros conceitos mais operacionais e que expressam aspectos
diferentes, né, do espaço geográfico. Por exemplo, território, lugar, região, natureza e também, claro, paisagem, né? E o conceito de espaço, ele é inseparável do conceito de tempo. Assim como na história, né? A história também ela é inseparável. E ambos, né, precisam ser pensados articuladamente como um processo, né? O espaço e o tempo, eles são dois, porém não dois. Um depende do outro. É possível você subentender que o espaço e tempo, eles se articulam para a geografia, assim como se articula para a história também. O tempo para a história, né, assim como para a história, o tempo é para a geografia uma construção social que se associa à memória e às identidades sociais dos sujeitos. Do mesmo modo, os tempos da natureza não podem ser ignorados, né? Do mesmo modo para a história, né? Do que a história, pois marcam a memória da Terra e as transformações naturais que explicam as atuais condições do meio físico natural. Então, por meio da geografia, você vai poder entender as questões do tempo da natureza e as transformações que acontecem, né, hoje. Por exemplo, se você pegar a era glacial, o nosso planeta era de um jeito. Conforme a planeta Terra foi se aquecendo, houve essa transformação natural. Hoje o planeta Terra ele é mais água do que gelo. Antigamente não, houve uma época, né, na era glacial, que é chamada era glacial, que é uma era muito, muito longa do passado, um passado muito longo, que nós tivemos aqui no planeta Terra, era mais gelo do que terra e água. Hoje já houve essa transformação natural, né? Hoje é mais água do que gelo ou terra. Diz que o planeta Terra tem 70% de água, né? Mas é uma forma de se estudar pela geografia esse tempo da natureza aí. Assim, pensar a temporalidade das ações humanas e das sociedades por meio da relação tempo e espaço representa um importante e desafiador processo na aprendizagem da geografia ou na aprendizagem de geografia. Para isso, é preciso superar a aprendizagem com base apenas na descrição de informações e fatos do dia a dia, cujo significado restringe-se apenas ao contexto imediato da vida dos sujeitos. A ultrapassagem dessa condição meramente descritiva exige o domínio de conceitos e generalizações, né? E estes, né, permitem novas formas de ver o mundo e de compreender de maneira ampla e crítica as múltiplas relações que conformam a realidade, de acordo com o aprendizado, né, do conhecimento da ciência geográfica, propriamente dita aí. Então, para dar conta desse desafio, o componente geografia, né, que está lá na BNCC, foi dividido em 5 unidades temáticas comuns ao longo do ensino fundamental, em uma progressão das habilidades, né? Então, existem 5 unidades temáticas também para a geografia, assim como para outros componentes lá, para a matemática, para a língua portuguesa, né? Para a arte e por aí vai. 5 unidades temáticas, né? E quais são, né, as competências específicas de geografia para o ensino fundamental? Então, considerando os pressupostos e em articulação com as competências gerais da educação básica, a área de ciências humanas, que é a área
que, é, que, que também se inclui a geografia está dentro de ciências humanas, assim como a história, né? A área de ciências humanas, linguagens, só uma explicação, né? Linguagem, a área de linguagem é a língua portuguesa, a arte, né, e por aí vai, as ciências humanas, né, e exatas e por aí vai. No caso aqui, a geografia vai estar dentro de ciências humanas. Então, a área de ciências humanas deve garantir aos alunos o desenvolvimento de algumas competências específicas. Primeira competência, né? Compreender, por que vai estudar dentro das ciências humanas a geografia, que é o nosso caso aqui, que se encaixa dentro das ciências humanas. Por que vai se ensinar como competência específica a geografia para o aluno do ensino fundamental? Olha lá, primeiro, para compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural, uma sociedade diversa, né? E promover os direitos humanos. Segundo, analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico e informacional com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Terceiro, a terceira competência, identificar, comparar e explicar, né? Lembre-se daquilo que nós falamos do raciocínio geográfico, né? Nas descrições lá, né? Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Quarta competência, né? Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, né? Aos outros e às diferenças culturais, as diferentes culturas, né? Com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, né, sem preconceitos de qualquer natureza. E a quinta é comparar eventos ocorridos simultaneamente, né, ao mesmo tempo, no mesmo espaço e em espaços variados. E eventos ocorridos em tempos diferentes, no mesmo espaço e em espaços também variados, né? A sexta, né, é construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo, né, voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tá parecendo papo de político, né, o Jacir? Hoje só tá entrando a política. É geopolítica, né? Não tem jeito, geopolítica. Existe a geopolítica também. Sétima, né? Utilizar as linguagens cartográficas. Né? Cartográficas, a gente viu no encontro nosso aqui, que são as questões dos mapas, né? A cartografia, né? Então, utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, né? E diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade,
sucessão, ritmo, né, e conexão aí. Por que essa parte, né, de tecnologia digitais? Que é a nossa realidade, é a realidade do século XXI. Tudo se volta para a tecnologia. Então, não será diferente com a geografia. A geografia tem que inserir o aluno, além das questões da geografia, né, espaço-tempo, espaço temporal, as questões da tecnologia também. Ele vai trabalhar com isso, ele vai se envolver com isso, ele vai saber o Google Mapa, por exemplo, é tecnologia digital, quando o assunto é geografia. O Waze é o gênero textual quando pode ser trabalhado em geografia e por aí vai. Não é só aqueles mapas que a gente enrola, né, estica lá na lousa para o aluno ver. Hoje você pode trabalhar a geografia com diferentes gêneros textuais. E entre eles a tecnologia digital, né? Por aí vai. Eu acho que já comentei com vocês, né? Então, já comentei, repetindo a ideia, né? Eu fiquei extremamente também fascinado quando eu estive lá no Japão e eu fui fazer uma visita técnica numa escola de ensino fundamental lá, uma região próxima lá de Hiroshima, que é um bairro lá chamado Motomachi, e eu fiquei sabendo lá que os alunos das escolas, sendo fundamental, médio, superior, independente de que fosse, muitas escolas tinham convênio com a NASA. Os alunos conseguiam ver essa questão espaço, tempo, né, sem precisar ter viajado para os Estados Unidos. Da sala de aula mesmo, eles faziam essa interação com a tecnologia digital, no caso aqui, sabia reconhecer o planeta Terra. Eu achei isso fantástico. Os alunos interagindo com a NASA. Por que aqui no Brasil não faz a mesma coisa? Por quê? É possível, mas e o interesse, né? Mas quando eu estive lá, que eu vi os alunos pequenininhos, né, os pentelhos lá, né, os pimpolhos, aliás, né? Vou tentar apagar essa expressão depois aqui. Pentelho não, pimpolho quis dizer. Os alunos pequenos, né? Interagindo com a NASA, eu achei, puxa, foi uma novidade que eu não tinha nem imaginado que poderia acontecer com realidade. Mas é possível trabalhar essas linguagens, né, cartográfica, gráfica, iconográfica, as questões dos fenômenos da natureza por meio das tecnologias. E esse exemplo que eu dei eu achei fantástico, né? Interagir com a NASA. Olha só que você trabalha várias coisas ao mesmo tempo. O aluno vai saber se comunicar, que ele vai ter que falar inglês, o japonês vai ter que falar inglês, que vai se comunicar com o pessoal da NASA, ele vai usar os recursos tecnológicos, ele vai ver o planeta Terra lá do alto, né? Ele vai fazer um monte de coisa. Mas é Japão, né? Primeiro mundo é outra coisa, né? O Brasil tem muito que desenvolver ainda nessa questão, mas é possível sim caminhar nessa direção aí, como nós estamos vendo aqui. Essa competência, né? Bom, por enquanto, né, em questão a conteúdo, né? Tendo como base ou como parâmetro na BNCC, é isso, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Ficou claro? Não acabou não, tá? Eu vou explicar mais uma coisinha para vocês aí, que é aquela explicação da atividade que está lá no fórum, né? Mas antes de explicar lá, eu queria saber se está tranquilo do que nós vimos hoje, para poder avançar, né? Ninguém quer perguntar nada? Antes que vocês perguntem, está sendo gravado, tá? Não está aparecendo aí em cima da tela que está sendo gravado, mas está sendo gravado, tá? Depois eu vou colocar lá na plataforma a gravação. É porque, infelizmente, o Google Meet tirou a opção, né, de gravar. Então, a gente teve que se virar nos 30 e achar outros recursos para que isso acontecesse aí. Posso avançar? Posso explicar a atividade que está lá na plataforma? De questão ao conteúdo hoje, tranquilo? Ok, então vamos avançar aí. Hoje tem pouquinho aluno, só 6? Puxa. Oi? É que tá chovendo, o povo não conseguiu chegar em casa. Tá. Pouquinho, né? Bom, vou compartilhar de novo a tela. Só que a gente vai entrar no AVA, tá? Vou explicar para vocês o conteúdo do AVA lá. Vocês estão conseguindo ver o
O Ava? Eu não estou vendo você. Se alguém puder responder no microfone, que aí eu fico tranquilo. Sim. Ok, beleza. Então vamos lá. Então aqui é o conteúdo do segundo bimestre, ok? Então tá aí, ó. Dia 8 de outubro iniciou. Nesse dia, a gente não teve a aula de conteúdo propriamente dita, porque foi o dia que o professor Naides conversou com a gente sobre a experiência dele com a história, né? Sendo ele um professor de história. Então, nós ficamos só com esse conteúdo, né? Com a participação do professor Naidson aqui, ó, Naidson Pires. Porém, eu já deixei conteúdo lá, né? Que é o que nós estamos trabalhando aqui hoje. Então, tá lá. Esse link aqui, vocês vão clicar, vocês vão ver a base na íntegra, né? A BNCC na íntegra, tá vendo aqui, ó? Se não quiser ter trabalho de procurar lá no Google, mas já está aqui já, é só clicar, vocês vão ver aqui para poder ler. Isso vai ser importante, que a tarefa que nós vamos fazer é em cima dele, tá? Desse arquivo aqui, ou da BNCC, o que nós vamos fazer vai ser explicado daqui a pouco. Então, a BNCC está aqui como material de apoio. O material de hoje também, né? Já está lá, que são essas projeções, a projeção de hoje, né? Que eu expliquei hoje. Desculpa, esse aqui é um material de apoio outro, não é o de hoje não. Isso aqui é só para vocês, desculpa, corrigindo aí. Então isso aqui é só um reforço. Se não há obrigatoriedade de ler, tá? É só um reforço para entender a BNCC. Foi uma projeção que eu achei na rede que eu li, lógico, né? Que está explicando sobre os fundamentos da BNCC. Eu achei legal e achei que valeria a pena compartilhar com vocês, para vocês terem acesso. Mas é só para reforço. Não é o nosso material pedagógico, não. Aqui sim, né? A projeção está aqui, ó. A projeção do dia 8. O que nós vimos hoje está aqui, ó. Dia 8. Aqui sim, é o material que nós vimos hoje aqui. Está disponível já lá também. Agora, como atividade, já tem o fórum. Tá vendo o fórum aqui, ó? Discussão sobre unidades temáticas da BNCC. O que se pretende aqui? É o fórum. Isso aqui é um fórum como a gente vem fazendo há algum tempo já. É a mesma ideia. Vocês vão ter que participar do fórum como atividade. Só que esse fórum específico ele tem uma diferença. Se vocês perceberem, aqui está dividindo aqui em letras, né? Ó, pesquisa A. O título é esse, ó, o sujeito e seu lugar no mundo. Pesquisa B, conexões e escalas. Pesquisa C, o mundo e trabalho. Pesquisa D, a formação de representação e pensamento espacial. E o último, né, a pesquisa E, é natureza, ambientes e qualidade de vida. Antes de entrar lá na BNCC, quando vocês entrarem para fazer essa atividade aqui, não sei se vocês já entraram, quando vocês clicarem aqui, vamos supor, fosse responder agora. Cada um vai entrar e aqui em cima vai aparecer a letra de vocês. Se é A, se é B ou se é C. Alguém já chegou a entrar? Eu cheguei a entrar, mas eu ia perguntar sobre isso, que eu não tinha entendido, Pro. Agora você está explicando. Você lembra qual que era a sua letra, Jacira? Não. A Bia chegou a entrar, não? Eu tô olhando agora, mas eu não tá escrito o meu nome, qual é a minha letra. Mas você entrou no fórum? Aham, tô olhando agora. É que a minha tela aqui, ela não é de aluno, ela é de... Professor. Aqui em cima, bem aqui em cima, aqui, vai ter um lugar que está escrito pesquisa e a letra correspondente. Pesquisa. Deixa eu ver aqui, a Renata me mandou um exemplo hoje aqui, deixa eu ver se eu... Quer ver? A Renata, ela deu um print aqui. Eu vou compartilhar com... Ela deu um print do celular, né? De repente, ajuda a entender, deixa eu ver. Aí, caiu a conexão, peraí. Só um minutinho que caiu a minha conexão aqui do WhatsApp aqui. Ó, aqui o print que a Renata me mandou. Acredito que vocês estão já vendo. Tá vendo aqui, Bia, aqui embaixo?
Grupo separado, pesquisa B. Essa tela não aparece para você aí? Olha, professor, para mim, eu abri, tá escrito discussão sobre unidade temática da BNCC, aí tá falando. Aqui vocês irão apresentar as leituras feitas e tem pesquisa A e falando o título, pesquisa B até a E, mas não tem o meu nome e não tá especificando qual que eu tenho que pesquisar. Tá a Então, mesma coisa que você mostrou para mim, só que na entrada, tá a mesma coisa. mas você entrou no fórum, né? Sim, eu tô no fórum. E não apareceu essa parte aqui, ó, grupos separados, pesquisa A, B ou C. Não. Caramba, não. Deixa eu ver se eu consigo printar aqui para mostrar. Que essa tela que a Renata mandou aqui é do celular, né? Mas eu acredito que seja a mesma coisa para quem usa computador. É que a minha tela não é de aluno, a minha tela é de professor, né? Então essa parte aqui não aparece mesmo. Para vocês verem? Oi? Posso compartilhar minha tela para você ver? Deixa eu sair aqui para você fazer isso, espera aí. Você chegou a entrar, Luziele? Você achou, não? Então, eu entrei É a Jacira. Só que também Não, eu não aparece entrei a ainda mesma não. Eu coisa tinha da visto, mas não Bianca. tinha entrado, não. Vamos ver o da Bia aqui. Ó, tá conseguindo ver? Sim, eu tô vendo, né? Só mostra isso aqui, ó. Tá do mesmo jeito. Aqui, ó, Bia, em cima aqui, ó, grupo separado, pesquisa A. Aonde? Aí em cima, embaixo de discussão aí. Discussão. Aqui, grupo separado, então... não, aqui embaixo de discussão aqui, ó. Gente, eu não tô enxergando ainda. Aonde que tá seu nome? Embaixo de discussão, tá escrito discussão, olha embaixo. Ah, tá, pesquisar. Ah, tá, é isso aqui. Então, você sim. no seu caso, você caiu para falar sobre o sujeito e seu lugar no mundo. Ah, tá bom, obrigada. Eu achei que tava escrito o meu nome assim na frente. Não, entendi. cada um vai aparecer uma letra. No seu tá, caso, tem grupo? no seu caso caiu o A. Não foi eu que fiz esse sorteio, foi o sistema. Aham. No seu caso caiu o A. O que o A vai fazer? Vai falar sobre vai ler, né? Pesquisar sobre o sujeito e seu lugar no mundo. Viu aí, Jacira, onde que tá, não? Na tela da. Deixa aí, Bia, pro pessoal ver, só um minutinho, não tira não. Deixa aí pro pessoal. Viu, Jacira? O meu pesquisa D, O seu D, o D vai falar sobre formas de representação e pensamento espacial. Isso. Bom, a gente já aprendeu a localizar a letra correspondente. Entendeu, Jacira? Entendeu, Gabi? Brian, entendeu também? Tá aqui, né? Ó. Isso, pesquisa A, tá vendo? Aí é só olhar o sorteio que foi feito pelo sistema e ver a letra correspondente. E eu vou explicar o que é para fazer agora, tá? Não expliquei ainda não. Nós só aprendemos a localizar a letra correspondente da leitura que vocês vão fazer para participar do fórum. Tá. Pode sair? Pode. Todo mundo entendeu? Gabi, Brian, Luziele, tranquilo? Sim. Ok. Então agora eu vou explicar o que é para fazer, tá? Agora eu vou compartilhar a tela de novo. E nós vamos agora entrar lá na BNCC. Nós vamos usar agora a BNCC. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela de novo aqui. Ô, Jacira, tô ouvindo. Foi Jacira que falou? É com você mesmo, Jacira, que tá falando? Da Bianca que tá falando. Ai, meus filhos estão berrando aqui, por isso que eu fechei. Bom, localizamos o grupo, ok? Cada um de vocês está com uma letra específica aí. Então, quando vocês forem lá agora no fórum, já sabe localizar a letra. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar a BNCC, a base. Vocês vão ter que ir lá na parte de geografia, que está mais ou menos na página 360, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Acho que ela começa aqui, ó. A área de ciências humanas, mais ou menos 355.
Então, mas é na geografia. Aí vocês vão lá na geografia. Tá vendo? Tudo isso que nós falamos hoje está abordando aqui. Especificamente, ela começa na página 361, a geografia. Ó, nesse arquivo que eu deixei no portal, tá? Aqui vocês vão ter que localizar o tema da letra de vocês, que começa aqui, ó. O primeiro, se não me engano, é o sujeito e o lugar no mundo. Está aqui na página 362. Essa é a letra A. A letra B vai ter que ler aqui, ó, conexões e escalas. A letra C vai ler o mundo do trabalho. A letra, acho que a D, se não me engano, que é da Jacira, se não me engano, forma de representação e pensamento espacial. Tem que ler esse capítulo aqui, essa parte. Não precisa ler tudo não, é só essa aqui que corresponde à letra. Só a partezinha. E a outra vai ler natureza, ambiente e qualidade de vida. Vocês lendo isso, que é a partir da página 360 que eu falei, vocês vão entrar lá no fórum e participar do fórum conforme a leitura que vocês fizeram. Então aí vocês vão entrar aqui no fórum, tá vendo? Aí aqui sim, conforme a leitura que vocês fizeram, vocês vão participar do fórum. Então aqui vocês irão apresentar as leituras feitas pertinentes à sua unidade temática. Então quem leu sobre o sujeito no lugar do mundo, que é o caso da Bia, o que você vai escrever aqui no fórum, Bia, é conforme o seu entendimento da leitura que você fez dessa unidade. Você vai falar sobre isso. Que você leu, você entendeu, e você vai participar aqui no fórum. Alguém não entendeu? Entendi. Entendi. Então não é para ler tudo, não é para ler todo, é só aquela parte que cabe a você. Então aí você vai ler aquele parágrafo correspondente à sua temática, vai ler, vai pesquisar, o fato é que você vai ler e vai escrever com suas palavras a sua participação no fórum. O que você entendeu do capítulo, se você acha importante ou não, se vale a pena investir, se não vale. O ponto de vista de vocês aberto, o ponto de vista aberto de vocês participando no fórum. Então é como se desse um direcionamento para vocês do que você vai falar lá no fórum. É um fórum temático, né, direcionado. Então você, né, não é para falar sobre todos, é para falar especificamente sobre a parte que você foi contemplada lá. Ok. Aí a gente vai colocar a resposta onde está aqui, mostra essa resposta alinhada. Lá não. Como participou da outra vez, né? Você vai entrar no responder aqui e participar. Aqui, tá vendo? Nessa parte de baixo aqui, ó. Aí você responde. É como os outros fóruns. Você vem aqui e responde e escreve o que você. Baseado no seu tema, escreve o que você quiser. Você vem aqui e participa do fórum. Entendeu, Jacira? Entendi. Aqui no celular não parece que nem mostra aqui, né, no notebook. Ah, tá. Mas também no celular também tem essa parte aqui. Essa parte. Tem, é link direto, né? Mas ele não mostra igual ali. Isso. Tem data, pronto. Do fórum? Ó, deixa eu ver que data. Eu acho que eu não coloquei data não, mas deixa eu confirmar aqui se foi até dia 30. Pera aí. Se foi eu altero. Pera aí. Eu vejo isso agora. Mas acho que eu deixei em aberto. Acho que eu não coloquei data para finalizar, não. Sendo até a nossa prova, né? Nossa avaliação. Deixa eu confirmar aqui. De repente eu coloquei e não me lembro. Faz tanto tempo que eu coloquei isso aqui que... Você já sabe quando vai ser a prova, Pro? Eu acho que é na última semana de novembro, Jacira. Ai, ainda bem. Deixa eu só confirmar se eu coloquei data aqui. Não tá sem data. Quem fez a pergunta, acho que foi a Luziane, né? Foi eu. Tá sem data. Eu não habilitei para ter prazo, não. Ok. Então, sendo até o dia a semana da nossa prova, tranquilo. Bom, essa é a explicação, né? Que ficou guardada as 7 chaves. Algumas de vocês não perceberam, algumas viram, já me perguntaram, como a Renata, por exemplo, e outras, não só a Renata, que não entenderam isso.
Eu achei até que era grupo, cada Não. grupo ia ter um. Depois que eu percebi, Luziele, que causou algum agito entre vocês, algumas de vocês, algumas poucas, né, de vocês, antes de estar escrito pesquisa, estava escrito grupo mesmo. Aí muitas me perguntaram, professor, todo grupo tal, o que é para fazer? Né? Eu percebi que estava causando, além da inquietação, estava causando confusão. Falei, não, eu vou alterar, vou tirar grupo e vou colocar pesquisa, que acho que é melhor, né? Aí eu coloquei pesquisa, para dar um entendimento que vocês vão pesquisar, no caso, ler, né? E depois responder lá no fórum o que vocês leram, né? A participação de vocês no fórum lá. Ah, beleza. Eu vi e fiquei que nem cego no meio de tiroteio, tá entendendo? Eu imaginei isso, que ia causar essa inquietação ou esse desconforto aí. Mas acredito que ficou claro agora, né? Acho que agora deu uma... Agora sim. Sim. Mas por enquanto, é a atividade que nós vamos estar fazendo. A primeira, por enquanto, não sei se eu vou fazer ainda outra, né? Nós vamos fazer outra depois, mas por enquanto é uma atividade de peso de ponto ou de nota aí. E é importante fazer, né? Assim como foram as outras, né? Bom, gente, o que tinha para hoje foi isso. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão para ser feita? Aproveitem. A minha dúvida era só essa. Esse tá perfeito. E de novo, tá? De repente, não vou falar que vai acontecer isso agora, mas de repente pode acontecer. Essa separação de letras, quem fez foi o sistema mesmo. Existe essa possibilidade. Assim, poderia também ser feito em grupo, tá? Eu poderia ter colocado o nome de vocês lá da sala, da turma, né? E ter pedido para o sistema separar em grupo. Poderia ser feito também. Então, ou seja, fica até um alerta aí no futuro aí que de repente pode acontecer mesmo. de não ser uma separação feita naquele formato que se fazia na sala de aula, né? De pegar o papel, você passa o nome do grupo, não. É o sistema mesmo que faz essa subdivisão aí. Então, de repente, pode acontecer no futuro próximo aí, de ter alguma atividade em grupo, né? Para ser trabalhada pela plataforma aí. É um alerta só, tá? É só uma breve explicação de alerta para vocês aí. Que existe essa possibilidade sim, via sistema aí. Bom, se não houver pergunta e indagações, podemos dar por encerrada a aula de hoje, hein? O nosso encontro de hoje, hein? Ô, Bian, caso você vê alguém perguntando sobre essa atividade, pelo amor de Deus, fala que tá gravado no AVA. Tá na parte final do AVA, né? Tá na parte final do AVA, tá bem explicadinho para todo mundo entender. É que vão perguntar, quem não participou hoje com certeza vai perguntar. Vai perguntar. Com certeza. E como eu tô na correria, né, desse negócio de campanha, às vezes eu posso deixar passar despercebido, né? Mas se alguém vê, alguém perguntando, é só falar que tá gravado no AVA. Bom, pelo menos as pessoas que me procuraram já deu um adianto, né? Já foi explicado. Mas de repente pode ter outros, né, que não participaram, nem perguntaram para mim também. Esses principalmente os que irão querer saber como é que faz. Né? Mas também se quiser falar para me procurar, não tem problema, eu explico também, não tem problema não, tá? O professor disse que está disposto, se você procurar ele explica para você. Aí eu explico também, não tem problema não. Tá ok. Obrigada. Ok? Ok. Bom, obrigado, muito obrigado por hoje. Feriado prolongado, se cuidem. Ninguém vai para a praia, pelo amor de Deus. Hein? Se protejam, né? Se cuidem. Ai, esse negócio de pegar Covid na praia, que o povo tá pegando Covid na praia. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite para todos. Obrigado pela participação aí. Nada. Tchau.